Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está aí ligado conosco aí, você que quer receber uma mensagem abençoada, você está no programa Motivação, Fé e Milagre. Eu sou o apóstolo Paulo Eduardo, quero trazer algo diferente para o teu coração. Esse algo é algo de Deus, do trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Essa mensagem de hoje, meus queridos, se encontra em 1 Coríntios 14, que diz assim na palavra do Senhor: o dom da profecia é superior ao de línguas. Irmãos, essa palavra que eu estou trazendo aqui agora é uma palavra muito abençoada. Porque muitos de nós, muitas das vezes, não estamos entendendo os dons de língua. Muitas pessoas acham que falar em línguas, tô salvo, tô curado, tô liberto. Não é bem assim. O dom de língua, ele é muito diferente de muitas coisas que nós estamos pensando. Ah, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. E daí? Veja só. O batismo no Espírito Santo é o que convence a pessoa. O batismo no Espírito Santo é o que convence a pessoa, que convenceu a mim, convenceu a você, que é batizado no Espírito Santo. Olha só a diferença. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. Tá compreendendo, né? Então, a diferença. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Aonde nós estivermos, ele está dentro de nós. Agora, ser batizado pelo Espírito Santo é totalmente diferente. É a mesma coisa que eu e você, por exemplo, estiver andando de qualquer forma. Porque quando a gente anda, caminha, nós vamos caminhar para um objetivo. Se eu não tenho lugar nenhum para ir, eu não saio de casa. Agora eu só saio de casa quando eu tenho um lugar para ir. Objetivo. Dá para compreender? Então, o Espírito Santo, ter o Espírito Santo é uma coisa. Você ser batizado com o Espírito Santo é totalmente diferente. Ou seja, quando você é batizado com o Espírito Santo, você e eu, todos nós, largamos, sabe o quê? A meninice. Nós paramos com a meninice. E eu vou provar para vocês o que é o batismo no Espírito Santo, o que é os dons de língua, para eu e você entender. Amém? Você está comigo aí, né? Então presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Aqui, em 1 Coríntios 14, olha só o que diz o versículo 1. Sigam o amor, procurem com zelo os dons do Espírito Santo, principalmente o dom de profetizar. Mas olha só o que diz aqui, em primeiro lugar. Está dizendo que nós temos, olha só, sigam o amor. Primeiro lugar é o amor. O que quer dizer o amor? O amor é quando você ama aquilo que você faz. Então, se eu e você queremos obter algo de Deus, nós temos que primeiro ter o amor. Se eu chego numa igreja hoje
e quero ser batizado, aceitar Jesus, tudo. Primeiramente eu tenho que ter amor na obra. Primeiramente eu tenho que amar aquilo que eu faço. Eu tenho que chegar na igreja hoje e ser um obreiro fiel, com amor. Aí eu vou subindo de cargo. Por quê? Eu tenho amor na obra que eu faço. A Bíblia aqui é muito clara, ela diz, sigam o amor. Qual é o segundo mandamento de Deus? Amor ao próximo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amor ao próximo. A Bíblia está dizendo aqui, sigam o amor. Não é sigam com amor. Não é isso. Seguir com amor é você ter amor e seguir com ele. Em qualquer lugar, qualquer situação. Agora, seguir o amor é diferente. O amor está aqui. Seguir o amor, aonde ele vai, você vai. Aonde ele vai fazer a obra, você está junto. Sigam o amor. Não é para seguir com o amor, ele grudado em mim. Não, não é isso. Porque é o amor que nos leva a vários caminhos. Então ele diz aqui, Paulo diz aqui em Coríntios 14, sigam o amor primeiro. E procurem o zelo, os dons espirituais, principalmente o da profecia. Vou ler de novo. Sigam, procurem com zelo. Procurem tratar a obra de Deus com zelo, com amor. Mas principalmente o dom de profetizar. O que é o dom da profecia? Olha só. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito que fala em mistério, mas entende o que profetiza. Fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Quando nós temos o dom da profecia, olha só, irmãos, Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter todos os dons, mas o dom da profecia, ele é o mais contundente. Ele está falando aqui, o dom da profecia é aquele que quando nós falamos com a pessoa, profetizamos com a pessoa, acontece. Olha só, principalmente o dom de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas. Falar em línguas, você está falando com Deus. Só Deus está te entendendo. Nem nós estamos entendendo o que nós estamos falando, mas Deus está entendendo. Você já viu isso? Eu mesmo, você que fala em línguas, nós falamos em línguas, mas nós não entendemos o que nós falamos. Mas Deus entende. E quando Ele entende, Ele nos enche. Aleluia! Você já percebeu isso quando você começa a falar em línguas? O que acontece? Você vai se enchendo. Você falando em língua, irmãos, falar em língua é uma coisa que não tem medicina que descobriu até hoje. Porque é um dom de Deus, não é do homem. Então, quando nós começamos a falar em língua, a Bíblia diz aqui, nós não... Olha só, é profundo, irmão, é muito lindo isso aqui, ó. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Olha só que interessante. Eu começo a falar em línguas, você começa a falar em línguas. Nós estamos falando para Deus. Quem é que deu o dom de língua para nós? Deus.
Por que que ele quer falar que nós falamos em língua para ele entender? Irmãos, é profundo. E quando nós falamos em línguas, nós não estamos entendendo. Mas nós estamos se enchendo. Nós estamos se enchendo. Muitas pessoas, quando começam a falar em língua, muitas igrejas acontece que pega fogo. Pega fogo. Por quê? O Espírito Santo vai tocando de um por um na igreja. Tem igreja que o pastor, ele começa a falar em língua, o líder ali que está pregando, ou às vezes até o ministro de louvor está pregando ali, começa a falar em língua, a igreja é tomada pelo Espírito Santo, irmão. Mas por que isso? Porque é isso que Deus quer. Agora, quando você ouve um líder falando em línguas e começa a te encher, é isso que Deus quer. E aí você também começa a falar em línguas. E aí você começa a falar até em mistérios. E nesse mistério é que vem o dom da profecia. Tem muitas igrejas que o irmão sai lá do canto lá e vai entregar para o outro lá, vai profetizar na vida do outro. Eis que Deus está falando isso, está falando. O outro sai daqui, vai para lá. O pastor muitas das vezes sai lá de cima do altar e fala: ei, meu irmão, assim diz o Senhor. Profecia. Então Deus nos usa para que nós venhamos simplesmente atingir a outra pessoa no espírito. Às vezes as pessoas estão quietinhas ali na cadeira, no banco. De repente o irmão começa a falar em língua. Aí o que está do lado, muitas das vezes ele nem fala em língua. Mas às vezes ele é batizado no Espírito Santo ali naquele momento. Por quê? Deus queria falar com ele de uma forma diferente. Irmãos, a primeira vez que eu falei em línguas, eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha vergonha. Estava frequentando a igreja. Aí de repente eu vi as pessoas falando em língua. Eu era ainda novo de igreja. Tinha 6 meses, 1 ano. E aí as pessoas falando em língua. Eu fazia assim com o ouvido para entender o que as pessoas estavam falando. Se era francês, se era inglês, se era alemão, se era... não sei. Eu fazia assim, o que será que eles estão falando? E o irmãozinho lá... Aí um caía ali no chão, tal, o outro levantava, o outro o pastor profetizava tudo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, irmão. Foi numa quarta-feira. Quando chegou num domingo, dia de culto da família, igreja lotada. E eu com vergonha. Nesse dia, eu sentava lá atrás, mas nesse dia, eu fui sentar no primeiro banco, irmãos. Primeiro banco da igreja. Sentei ali, junto com a igreja lotada. De repente começou aquele mover. O pastor de lá do altar olhou para mim, ele só olhou, irmão. Eu, comecei a falar em línguas. Mas eu comecei a falar em língua e com vergonha do irmão que estava do lado. E aquele negócio foi saindo da minha boca. Foi saindo da minha boca. E eu fui tomado ali pelo Espírito Santo. Aí eu fui olhar para o pastor olhou firme para mim, eu falei mais e mais ainda em língua, irmão. Fui batizado com o Espírito Santo aquele dia, com o dom de língua. Só porque eu estava com medo. O que eu quero te dizer, irmão? Não adianta você querer fugir. Não adianta você falar, não, eu não vou mais, porque isso, porque aquilo. Não adianta fugir. Quando Deus pega e ele sabe quem ele pega. Ele é Deus. Mas
Tudo isso aconteceu porque Deus viu dentro de mim a minha vontade de fazer a obra. Aqui, sigam o amor. Procurem com zelo os dons do Espírito Santo. Eu procurava com zelo, mas eu tinha vergonha. Deus me conhece, Deus te conhece. Ele sabe. Ele sabe o que nós estamos pensando, o que está no nosso coração, ele sabe tudo. Eu queria que aquilo acontecesse, mas num dia brando. Um dia que eu tinha 10, 15 pessoas na igreja, só isso. Irmãos, fui batizado com o Espírito Santo no começo do culto. Era umas 8 horas da noite do domingo. Eu fui arrebatado. Eu só levantei quando tinha acabado o culto. Eu levanto do chão, olho para cima, olho para o outro lado, eu vi ali a minha família. Olhei do lado o pastor com a esposa ali, olhei para frente, para trás. Os irmãos já tinham tudo indo embora. Eu olhei e falei, o que aconteceu comigo? Aí o pastor, mas só que eu levantei leve. Eu levantei leve, irmão. O pastor falou para mim, irmão, você foi arrebatado, você começou a falar em línguas aí, desde a hora do culto até agora. Eu falei, pastor do céu, o culto rolou a noite inteira, até as 9h30, e eu estava falando em língua. Ele falou, você estava falando em línguas. Você ficou falando em línguas aí. Falei, pastor do céu, aquele dia, irmão, acabou a minha vergonha. Porque o irmão está do meu lado, o outro irmão está do meu lado, o outro está ali, está aqui. Irmãos, sigam o amor. Procurem com zelo os dons espirituais. Quando você e eu procuramos com zelo o dom espiritual, Deus faz o sobrenatural. A Bíblia diz, os dons de língua que nós falamos, nós não estamos falando para as pessoas, nós estamos falando com Deus. Agora, eu imagino a conversa que eu tive com Deus, 1h30 ali no chão, falando em línguas. Imagine o que ele falou para mim. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Isso foi em 1998. Quase 30 anos atrás, irmão. 28 anos. E até hoje eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer. A obra. Eu não tenho vergonha mais. E quando eu... Estou dando o meu testemunho, irmão. Quando eu faço as coisas com ordem e decência, com amor, Deus nos supera mais e mais. Eu estou dando meu testemunho para você entender o que é os dons. Paulo diz aqui que nós falamos em língua, mas não edificamos as pessoas. O dom de língua nós estamos falando com Deus. E Ele ouvindo nós. Agora, quando nós falamos em línguas, olha só. Ninguém entende por meio. Quando você fala, ninguém está entendendo. Mas, escuta aí. Ninguém entende por meio do Espírito. Fala em mistério. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Quando nós falamos em língua, profetizando, é diferente. Pensa bem, presta atenção. Começamos a falar em línguas. Estamos falando com Deus. Daqui a pouco, o próprio Deus trabalha dentro da nossa mente e do nosso coração, e dali a gente sai e vai falar alguma coisa para a pessoa, vai falar em língua para a pessoa e profetizar.
Eu estava na igreja, nos quinto banco, e o louvor estava arrebentando. O Espírito Santo estava ali naquele lugar, todo mundo falando em língua. O pastor da igreja, ele desceu ali, ficou ali na frente falando em línguas. Deus fala para mim assim, vai lá e fala com ele. Eu falei assim, Senhor, vai lá e fala com ele. Você não manda nada. Deus falou isso para mim. Eu dei um toque para minha esposa, falei, bem do céu. Deus mandou ele lá falar com o pastor. Aí ela falou, espera um pouquinho, deixa para depois. Eu falei, vou esperar um pouco. Olha que interessante como é que Deus é, irmão. Nós não mandamos nada. Essa matéria aqui, ó, é Deus que manda. O seu corpo é de Deus. Voltei pro banco ali, falando com a esposa tal, e o mover ali arrebentando, todo mundo falando em línguas, o pastor levantando a mão lá, falando em línguas. De repente, irmão, eu senti alguém pegando no meu braço aqui, ó. Me puxou e levou lá para falar com o pastor. Quando eu cheguei para falar com o pastor, ele já estava estourando de falar em línguas. Quando eu cheguei lá, abracei o pastor, comecei a falar em língua, eu e ele. E entreguei, profetizei aquilo que Deus mandou falar para ele. Pastor, Deus mandou falar isso, e nós dois falando em língua, ele falando em língua, eu falando para ele em línguas, e ele entendendo em língua. Ou seja, eu estava profetizando aquilo que Deus mandou. Aleluia! Você crê nisso? Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, quando você fala em línguas é uma coisa. Quando você fala em línguas profetizando é totalmente diferente. E muitas das vezes, irmão, nós estamos falando em línguas, profetizando na vida da pessoa, a pessoa recebe. Ela começa a chorar, ela sente a presença do Espírito Santo. Porque quem faz isso? Não sou eu não, não é você não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos aqui na terra somente para obedecer a Deus. Só isso. Para obedecer a Deus. Tudo que Ele mandar eu fazer, você fazer, faça. Ah, mas eu vou... Vai lá e entrega, tem que entregar. Porque a Bíblia diz que quando nós formos falar para alguém, não somos nós. É o próprio Deus que está falando. O próprio Deus fala isso. Então, quando eu e você vamos lá na pessoa e profetiza, acontece. Acontece. Minha esposa e eu fomos na casa de uma menina para orar. Nós fomos na loja dela para fazer uma compra. Chegou lá, ela falou, precisava falar com vocês. Falei, mas como assim? Falei, vamos marcar um dia? Ela falou, não, agora. Falei, mas nós temos que ir em algum lugar. Ela falou assim, olha, eu sinto muito. Eu preciso falar com vocês, eu preciso que vocês venham falar comigo. Falei, então vamos lá na sua casa agora, então. Eu já senti a presença do Espírito Santo ali. Fomos lá na casa dela, chegamos lá, conversamos, oramos. E eu falei para ela, a irmã acredita em Deus? Eu acredito. Se você acredita, você vai fazer isso. O próprio Deus estava falando com ela, meus irmãos. Aí ela falou, amém, amém, amém. Passou 15 dias. Ela veio nos ligar, falar conosco, veio nos encontrar, falar que Deus começou a agir na vida dela. Eu não vou contar a história aqui, porque a história é longa dela. História de mais de anos atrás. Deus abriu a porta. Deus quebrou barreira. Deus abriu o mar para ela. É o que nós estamos falando aqui. Quando eu e você falamos em língua, profetizando, acontece. Mas tem uma coisa. Temos que tomar cuidado. Porque tem muitos profetizadores.
Ele profetiza aquilo que está no coração dele, aquilo que ele acha que é. Tem muitos que falam em línguas. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, o dom da profecia é superior ao dom de língua. Aleluia! Porque o dom da profecia vem de Deus. É o que eu disse aqui, ó. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é totalmente outra coisa diferente. Você profetizar é uma coisa. Agora, dar profetada é diferente. E quantos por aí não estão dando profetadas? Aí as coisas não acontecem? Denigra a imagem do Senhor? Denigra a imagem dele também. Isso se chama o quê? Imaturidade. Porque ele viu acontecer, ele quer que ele também... Ele viu o profeta lá de verdade profetizar acontecer, ele também quer fazer igual. Meninice. Meninice. Quando você fala para alguns irmãos, o irmão já fez um cursinho de seminário, cursinho de bíblico. Ah, não, eu não fiz. Não precisa. Deus já dá o dom para nós. Sim, Deus dá o dom para nós. Então vai ter que arrancar aquela parte da Bíblia também. Crescei na graça, na sabedoria e no conhecimento. Então vai ter que arrancar isso aí. Foi Deus que escreveu. O que é crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento? Bíblia. Palavra. Ensino. Estudo. É isso aí. Tem pessoas que fazem faculdade de tudo, mas não faz teologia, não faz faculdade de teologia, não faz... Ô, apóstolo, pelo amor de Deus, apóstolo, o senhor vai ficar falando de teologia? Teologia mata o profeta. Por isso que tem muitos aí, ó, uma boa parte, que não vai. Não vai. Tudo... Irmãos, nós, o evangelho, nós que somos evangélicos, eu não estou menosprezando religião nenhuma. Eu estou falando os evangélicos. Nós que somos evangélicos, nós teríamos que ser a melhor classe do mundo. Conhecemos a Bíblia, sabemos que tem que dar o dízimo e não dá. Dízimo é a maior guerra. Ô apóstolo, não precisa dar o dízimo não. Lá nos tempos antigamente, tinha que levar arroz, feijão, alimento, tá, tudo bem. Você tem que levar o arroz e o feijão, o alimento para quem precisa, mas precisa ajudar a sua igreja também. Quem é que vai pagar a água, a luz? Aquele banquinho que você senta. Aquela água geladinha, tem natural e tem gelada. Quem que paga isso? Aquela lanterna, aquela luz, aquele som que está ligado, quem é que paga a energia? Você não mora na sua casa, você não mantém a sua casa com alimento, com água, com luz, gás, energia. E você vai na igreja, então o que acontece? Você tem que manter a igreja também. Ou você fala assim, não, o pastor que se vire. Não, o pastor não vai se virar. Por isso que existe, igreja é congregação. Nós temos que congregar um com o outro, ajudar um ou outro. Está compreendendo aí, meu irmão, minha irmã? Tem muitas profetizadas por aí. Mas tem muitos profetas. Nós conhecemos muitos profetas. Muitos. Muitos. Aqui a Bíblia está falando. O dom da profecia, ele é superior ao dom de língua. Ah, então eu não quero falar mais em língua. Não vai adiantar nada, porque Deus já te deu o dom de língua, você agora não quer falar mais em línguas? Você vai continuar, porque Deus te deu o dom. Ah, mas eu quero o dom da profecia. Você vai ter o dom da profecia a partir do momento que sigam o amor e procurem
com zelo os dons espirituais. Os dons. Deus não te deu o dom de língua? Então siga a ele com zelo. Ah, eu não quero dom de língua. Vai ter que ter. Deus deu. Porque isso é um crescimento. O dom de língua, depois o dom de língua é porque você está falando com Deus. O dom de profecia, você ao mesmo tempo fala com Deus e ao mesmo tempo Deus fala contigo para você profetizar na vida da pessoa. É simples. Então você entendeu o que é o dom da profecia? Que ele é maior que o dom de línguas? Mas quando eu digo maior, não é que quer dizer, não, quem tem o dom da profecia é o maioral. Não, nada disso. Porque se você colocar isso no coração, ah, eu profetizei ali e aconteceu. Se você colocar isso aí no coração, irmão, você não está fazendo com amor. Você está fazendo de você. E a Bíblia não quer. Jesus não fazia dele. O Senhor me curou, Senhor. Jesus fala, não. Quem te curou é a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Em nome do meu Pai. É isso aí. Agora vem uns aí, profetizei ali, olha lá o que aconteceu. E tal, e tal, e tal, sabe? Quem é você? Quem sou eu, irmão? Irmão, tenha o dom, sem se preocupar. Não se preocupe. Gradativamente, Deus vai dando. Você entendeu? Quando eu comecei a profetizar na vida das pessoas, eu nem sabia. Eu comecei a fazer aquilo que Deus... Irmão, é um negócio forte demais que Deus dá para mim, dá para você. Às vezes você está andando assim, Deus fala assim, vai lá e fala com aquela pessoa. Você nunca viu a pessoa na vida. E Deus manda você ir lá. Você tem que ir. Ah, mas eu tenho vergonha, eu nunca vi, não conheço. Então vai ter que arrancar outra página da Bíblia. Que Deus fala quando você vai, não é você, sou eu falando na sua boca. Tem muita gente que tem medo de profetizar na vida da pessoa. Ah, porque aquele homem ali, ele é bravo. Aquela mulher é brava. Não vou falar de igreja para ele não. Se eu falar de igreja para ele, ele não vai entender. Não é você que vai falar. E quando você for falar, ele vai entender. Porque o Espírito Santo vai segurar ele ali, ó, tranquilo. E quando você terminar de falar, ele vai entender, ele vai até te dar um abraço. Seja um profeta de verdade. E olha o que diz aqui, mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Não interessa do jeito que você vai profetizar. É Deus que vai te usar. Deus vai te usar edificando a pessoa, exortando a pessoa. Se a pessoa estiver errada, você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, irmão. Aí você chega na pessoa e fala, ó, irmão, é assim, 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 assado. O irmão vai ficar quieto. Ele sabe que ele está errado. O Espírito Santo usou você para tocar nele, para ele se consertar. Tá entendendo? Olha só. O que fala em línguas edifica, mas o da profetia edifica a igreja. Quando você profetiza, edifica a igreja. Paulo diz assim, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em língua, a não ser que as pessoas interpretem para que a igreja receba a edificação. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Oh, glória! Quando nós falamos em língua, é tão forte o que Deus faz, que Deus nos usa, que edifica a igreja. Está
compreendendo, irmão? É tão forte o dom da profecia que edifica a igreja, aquilo que eu disse. Você profetiza na vida de uma pessoa, a outra ouviu. E aquilo vira uma bola de neve, porque a igreja toda começa... Sabe? A igreja toda começa a receber a edificação. O que é edificação? A palavra edificou o irmão, edificou a irmã, edificou o Joãozinho, a Mariazinha. Aquela profecia que você deu edificou a igreja. Mas não é porque edificou a igreja, nós temos que sair por aí falando: você viu lá? Quando eu louvei, você viu que palavra que eu levei lá para a igreja? Você viu como é que ficou a igreja? Não é assim não. Porque se for assim, amanhã ou depois, Deus deu, Ele mesmo vai tirar o dom da profecia. Você entendeu? Irmão, não é porque você profetiza que você tem que ser o maioral. Você não é nada. Eu não sou nada. Se nós não tiver Jesus, nós não somos nada. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação e conhecimento da profecia ou de doutrina? Aleluia! O que adianta eu ir até aí profetizar? Eu tenho que profetizar e revelar. Oh, glória, aleluia! Coisa linda, irmão. Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios 14, olha só, se eu for até aí falando em língua, que proveito vocês terão? Porque quando eu estou falando em língua, eu estou falando com Deus. Ai, meu Deus do céu, a coisa mais linda do mundo irmão, olha, a Bíblia tem gente querendo acabar com a Bíblia, mas é um livro, é Deus. Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, é assim com os instrumentos inamados, como flauta ou harpa, quando emite som. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá conhecer o que se toca uma flauta e uma harpa? Se eu chegar até você e profetizar e falar em línguas, do que adianta? Eu tenho que chegar até você falando em línguas, profetizando e revelando. Aí eu sou um instrumento que vai sair som. O instrumento que eu sou sai som. O som que eu digo, que eu e você, como profeta, somos o som que eu digo é a palavra que vai entrar na pessoa, que vai atingir ela. É a palavra de Deus que te deu na sua boca para você profetizar e atingir aquela pessoa. Isso é o som que Paulo está dizendo aqui. É o som da profecia. Aleluia! Olha só, tem mais. Assim também vocês. É muito forte. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensível, como se atenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Adiantou? Adiantou eu ir lá falando em línguas? As pessoas não estão entendendo. É a mesma coisa Deus está falando para o vento.
Aqui, ó, eu estou ministrando, eu não estou falando para o vento. Eu estou falando para você. E você está entendendo. Mas por quê? Eu estou falando do dom da profecia e da revelação. Aleluia! É isso que eu estou falando. Porque se nós formos até as pessoas falando em línguas, nós vamos lá, falando em língua, você vai passar perto de um, perto do outro, ele vai até sentir a presença, mas ele não vai estar entendendo. Agora, quando nós vamos falando em língua, profetizando, revelando, meu irmão, o som é alto, o som eles vão ouvir. Porque no momento que eu e você profetizar na vida da pessoa, sabe o que acontece? É o próprio Deus falando. Aí entra aqui, ó, e fica lá dentro, vai pro coração. Está compreendendo? Então, Paulo está dizendo, do que adianta eu ir até aí, até vocês, falando em línguas? Eu tenho que profetizar. E vocês têm que receber, porque é o dom de Deus. Olha só, mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. O que quer dizer estrangeiro? Tipo assim, ele falou para mim, eu não entendi. Como é que nós vamos ficar? Estrangeiro é isso. Eu falei em línguas, ele não entendeu e ficou por isso mesmo. Não é assim. Eu tenho que ir, falar, e eles têm que entender o que Deus está falando comigo para mim falar para eles, para me entregar para eles. Por isso, quem fala em línguas, ore, para que as pessoas interpretem. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. É forte, hein, irmão? O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Aleluia! Eu dou graças a Deus, porque falo em línguas, mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Aleluia! Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Adianta eu falar 10.000 palavras em línguas e as pessoas não entenderem? Aí eu falo aqui, ó. Ele fala, prefiro falar 5 palavrinhas só em línguas, profetizando e revelando. Só 5. Do que 10.000. Profetizando. Profetiza! Profetiza. Hã? Deus fala lá, Isaías 33, Jeremias 33. Profetiza contra esses ossos. Não é isso que Deus fala? Estava cheio de osso lá. O braço direito de um estava lá embaixo. O braço esquerdo do outro estava lá do outro lado. A perna de um estava lá embaixo, na esquina. A outra perna daquele um mesmo, a direita, estava lá em cima do lado norte. E Deus fala o quê? Profetiza. Irmão, o dom da profecia ele é muito forte. Ele é muito forte, irmão. Mas o dom da profecia, você precisa estar e eu preciso estar no amor, em primeiro lugar, o amor. Do que adianta eu chegar até no irmão e ficar falando em línguas?
língua, e daí? Estou falando com Deus. Posso até edificar a igreja profetizando. Edifico a igreja profetizando. Está compreendendo aí? O dom da profecia, irmão. A Bíblia está falando, ele é maior do que o dom de língua. Mas não é porque o dom da profecia, ele quer ser o maioral. Não é isso. É o que Deus dá. É o dom que Deus dá para cada um. Eu te pergunto, qual é o seu dom? Você vai falar para mim, apóstolo, o meu dom é da revelação. Ótimo. Apóstolo, o meu dom é de profetizar. Eu profetizo, mano. Amém. Apóstolo, o meu dom é de língua. Amém também. Só que o da profecia é maior. Não é melhor, é maior. Tá falando aqui, ó. É superior os de língua. Superior. Se ele é superior, vem de quem? Do sobrenatural, que é Deus. Mas não é para ficar se gabando. Como diz lá em 1 Coríntios 16, versículo 9. Paulo diz lá, eu não preciso me gloriar. Hã? Deixa eu ver aqui. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Versículo. Olha só. O que Paulo diz aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Primeiro Coríntios. É isso aí mesmo, irmão. 1 Coríntios aqui. Bom, eu não preciso me gloriar. E ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Se eu não ministrar a palavra. Ou seja, se eu estou falando dom de língua, eu tenho que ir lá e profetizar. Versículo 16, 9, 16 de Coríntios está dizendo assim, se eu anuncio o evangelho, eu não preciso me gloriar, pois sobre mim é essa obrigação. Paulo está dizendo aqui, é uma obrigação. 1 Coríntios 9, 16. Eu não preciso me gloriar. Ah, eu vim aqui e profetizei na vida do irmão. E daí? Você não profetizou nada. Você abriu a boca, foi Deus que falou. Porque nós não sabemos nada. Vou terminar aqui. Olha só o que diz aqui. Irmão, não seja meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens, de outras línguas, e por meio de lábios, de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler de novo. Olha aqui, versículo 20, 21. Na lei está escrito, falarei a este povo, por meio de homens. Quem esses homens? Eu e você. De outras línguas.
Irmão do céu, Deus está falando que vai falar com os homens e mulheres também, profetiza, de outras línguas, por meio de lábios de outros povos. Deus fala na nossa boca, irmão. Eu estou ministrando aqui, mas não tinha nada marcado. É Deus que está falando. Por meio de... E nem assim me ouvirão, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando aqui, ó. Eu vou falar pela língua de pessoas. Eu vou falar por outros povos. Eu vou falar por outros lábios. Mas mesmo assim, não me ouvirão. Ah. Esse é o maior problema, ultimamente, da nação toda. Deus está falando, Deus está usando. Irmão, uma vez, um varão bêbado, caindo, ele veio falar comigo. Eu nunca vi aquele rapaz. Eu ia indo para a feira, estava conversando com a minha esposa, quando eu chego, atravesso a rua do outro lado, um rapaz fala assim, ei, preciso falar com você. Falei, amém. Ele falou, ó, é assim, 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 assado. Falei, amém. Só eu e minha esposa sabia. Ele estava caindo de tanta cachaçinha. E aí umas pessoas do lado falaram assim, você vai ouvir ele? Tá bêbado. Falei, não, eu vou ouvir. Porque o que ele está falando, só eu e minha esposa sabem. Aí falaram assim, mas o inimigo também sabe da nossa vida. Eu falei, sei. Mas a gente sabe quando é profecia de Deus. Porque Deus usou uma mula. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Eu ouvi aquele irmão. Ele falou. Comecei a conversar com ele. Conversa vai, conversa vem, vamos conversando, conversando. Aí ele começou a chorar. Perguntei para ele, ô irmão, por que você está chorando? Ele falou, eu era ministro do louvor, tocava violão, tocava bateria, louvava na igreja. Eu falei, louvava não, você vai voltar a louvar. Mas agora eu estou nessa situação assim. Eu falei, há um tempo para todas as coisas. Você falava em línguas, e agora você está profetizando. É isso que Deus quer. O dom que você tem, irmão, de profecia é maior que o dom de língua. Porque o que você falou para mim, só eu e minha esposa sabia. Ninguém sabia, nem família. A partir de hoje, irmão, eu tenho certeza, eu profetizo na sua vida, você vai voltar para a igreja. Nunca mais eu vi aquele rapaz. Mas eu tenho certeza que quando você profetiza, meu irmão, minha irmã, a palavra impregna na pessoa. Sabe por quê? Porque você está falando aqui, ó. O dom da profecia é superior de língua. Sigam ao amor e procurem com zelo os dons espirituais. Quando você faz isso, é Deus falando com a pessoa. Você crê nisso aqui que a gente está falando aqui, meu irmão, minha irmã? Eu quero que você impregne isso dentro de você. O dom da profecia, ele não é o melhor, ele é superior. Melhor quer dizer que quando a pessoa está numa corrida, está disputando alguma coisa, aí chega no primeiro lugar. O dom da profecia, ele não é assim, ele não está disputando com ninguém. Ele é de Deus. E o que é de Deus não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Existe superação. Superior. Você crê nisso? Você crê? Você crê que eu e você não somos nada? Se nós não tiver Deus? Porque eu louvei ali, eu preguei ali. Você não fez nada. Deus levou seu corpo até ali e Deus usou a sua boca. Acabou. Mas eu profetizei. Glória a Deus que você profetizou. Deus usou a sua boca.
e continua sendo humilde, simples, sincero, reto com Deus, que Ele vai continuar usando você na profecia. Porque a profecia edifica a casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você tenha entendido o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui. Amém? Apóstolo Paulo Eduardo, programa Motivação, Fé e Milagre, 0 operadora 19 98122 1325. 0 operadora 19 98122 1325. Se você quiser fazer qualquer curso, irmão, teologia, capelania, juiz de paz, missiologia, angelologia, evangelismo, enfim, nós estamos aqui à sua disposição. Amém? Profetizando que você é bênção de Deus. Você e sua família são bênção de Deus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe, que o Espírito Santo tenha tocado em você.